Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje, crise moral. Crise moral. Estamos passando por uma crise moral na atualidade. Vamos falar sobre isso. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Pois é, na época atual existe uma grave crise moral. Agora, vamos explicar a palavra moral? E para explicar a palavra moral, então, o que é moral, afinal de contas, né? Eu vou usar o grande dicionário etimológico prosódico da língua portuguesa de Silveira Bueno. Um dicionário maravilhoso que vê a etimologia, ou seja, a origem das palavras. Então, o que é moral? É procedimento, conduta, conforme a consciência de retidão e do bem e do mal. Vem do latim moralis, de mos, mores, costume e procedimento. Então, vamos entender bem esse conceito. Então, é o procedimento, é como nós agimos, é a conduta, conforme a consciência da retidão, do que é reto. Ritual também vem do que é reto. E do bem e do mal. Isso é muito importante, a gente ter muito forte na nossa mente a diferença entre o que é bem e o que é mal. E aí voltamos a uma filosofia antiga. Hoje eu vou usar muito a filosofia antiga, textos antigos. Então, segundo Santo Agostinho, que viveu no século V depois de Cristo, bem é tudo o que existe. O bem é a essência das coisas, o bem é o que existe no universo, a essência de tudo. E o mal é simplesmente a privação do bem. O mal não tem uma existência própria, ele é a privação do bem. Quando você destrói uma coisa boa, quando você, por exemplo, destrói uma reputação, quando você destrói uma vida, isso é o mal. É a destruição daquilo que existe, do bem. Então a moral é mais interna e vem da nossa consciência do bem e do mal. Então nós temos que ter muito claro na nossa mente o que é bem e o que é mal. Qual a diferença entre moral e ética? Então, às vezes a gente pensa, bom, mas o que é moral, o que é ética? Vamos lá para a definição de ética. Ética são deveres e obrigações do indivíduo e da sociedade. Vem do grego etike e do latim ética. Portanto, ética é mais externa, então, enquanto regras e código de ética. E moral é mais interna, de acordo com a consciência do bem e do mal. Bom, mas André, mas tudo bem, tá bom, já entendi, mas qual é a crise moral da atualidade? Essa crise moral é a confusão que existe entre bem e mal. As pessoas estão um pouco confusas, algumas pessoas, eu não diria todas, mas muito confusas entre o bem e o mal. Ah, não, é quase a mesma coisa, o que é bom para um pode ser mal para o outro, então tem uma certa confusão aqui que é bom a gente alertar sobre ela. Tal confusão ocorre por causa do pensamento relativista, que diz assim, bom, de acordo com essa forma de pensar, o que é bem para alguns é mal para outros e vice-versa. Então, é bom para um, é mal para outro. Isso é muito relativo, de pessoa para pessoa. Mas será que é assim mesmo? Vamos refletir um pouco mais profundamente nesse pensamento relativista. Será que matar, roubar e cometer crimes é bom para alguns e mal para outros? Será? Matar é bom para alguns e mal para outros? Será que é isso? Crime é bom para um e mal para outro? Será que é isso? Roubar é bom para um e mal para outro? Não é bem assim, né? Você está percebendo que, no sentido mais profundo, não é isso. Então, que tal reforçarmos a nossa moral e a nossa consciência do bem e do mal? Nós precisamos ter uma consciência muito clara do bem e do mal.
Porque se nós buscarmos as raízes da moral e da ética na filosofia grega, então vamos lá para os gregos antigos, vamos lá para Aristóteles, né? Encontraremos o livro de Aristóteles, dedicado ao seu filho, chamado Ética a Nicômaco. Então, ele fez um tratado de ética dedicado ao seu filho. Ética, naquela época, e moral, era muito, na cultura grega, era muito a convivência, a cidadania, as regras básicas de convivência. Porque ética e moral é isso, né? Quer dizer, você não pode fazer mal ao outro. Então você precisa ter uma convivência social razoável para não fazer nenhum mal contra o outro. E hoje, muitas vezes, esses conceitos ficam um pouco confusos na mente da pessoa. Então havia princípios de cidadania, de convivência, muito fortes, e isso era visto como moral e ética. Logo na primeira linha do livro, Ética a Nicômaco, temos o seguinte: o bem é a finalidade de todas as coisas. Olha que frase importante, bonita e forte. Tudo no universo caminha para o bem. O bem é a finalidade de tudo. Ué, então o mal é um desvio? Sim. Precisamos direcionar toda a nossa vida para o bem. Então, fazer com que toda a nossa vida seja voltada para o bem. E o mal é, então, um desvio nesse caminho para o bem. Mas que você pode pensar da seguinte forma: desviou, retoma teu caminho. Você cometeu um equívoco, um erro, retoma seu caminho. Se volta de novo para o bem. Mas, afinal de contas, o que é o bem e o que é o mal? Bom, os livros antigos, os textos antigos, eram da sabedoria perene. O que é sabedoria perene ou filosofia perene? Era um núcleo comum de sabedoria que todos os textos antigos bebiam da mesma fonte, desde os religiosos até os filosóficos. Então eu falei de textos de filosofia, né? Falei de Aristóteles, falei de Santo Agostinho, filosofia cristã. E agora eu vou pegar textos bem antigos, muito usados pela religião. Bom, afinal de contas, o que é o bem e o que é o mal? A resposta é muito simples, não é muito complicada. Basta procurarmos em outro texto antigo, no livro Êxodo, atribuído a Moisés. Então, todos os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento, são atribuídos a Moisés. No capítulo 20, temos o quê? Os 10 mandamentos. E o que são os 10 mandamentos? Aqui temos as recomendações da inteligência suprema para o ser humano. Então, a inteligência suprema deu as recomendações do que fazer, de como ter uma convivência, de como ter uma ética, de como viver no bem. E vou falar até uma coisa muito interessante, eu estava relendo hoje, né? E é tão forte, é tão impactante, que eu me emocionei quando eu vi lá os 10 mandamentos. É muito forte, é muito impactante. Essas regras da inteligência suprema. Forte e impactante no sentido de trazer uma emoção boa, da gente procurar viver de acordo com essas regras. Por exemplo, você não acha correto o mandamento não matarás? É um dos mandamentos. Não mata a outra pessoa. Pois é, algumas pessoas, muitas vezes na atualidade, durante a história, mas na atualidade também, acreditam que podem e devem matar, dependendo das circunstâncias. Ah, não, mas essa pessoa fez isso, mas isso merece morrer. Não, mas veja bem, é um mandamento, né? Não é a solução a gente matar a pessoa, porque isso justifica uma série de crimes, né?
assassinatos, feminicídios e uma série de crimes que temos na atualidade. Porque a pessoa acha, não, eu posso matar. Não, não mate, não é a solução. Resolva de outra forma, com bom senso. Haja pelo bem, não haja pelo mal. Não é correto o mandamento também? Não furtarás, que é não roubarás? Não está correto? Deixa a pessoa com as coisas dela, você não precisa roubar do outro. Então, algumas pessoas acham que roubar em algumas circunstâncias é válido. Ah, não, mas eu acho que é válido porque a gente pode roubar os outros em algumas circunstâncias, mas pensa direito. Segue esses princípios, porque esses princípios levam a uma vida reta, com uma grande consciência do bem e do mal. Vocês viram que eu peguei primeiro um texto que era da filosofia, de Aristóteles. Depois eu peguei uma citação que também era da filosofia cristã, Santo Agostinho. E uma curiosidade, Santo Agostinho influenciou tanto a Igreja Católica quanto as atuais igrejas protestantes ou evangélicas. Porque Lutero era agostiniano. Calvino também quis um retorno a Santo Agostinho. Então ele influenciou muito a nossa filosofia cristã. E agora estou pegando um texto antiquíssimo também, atribuído a Moisés, muito usado pelas religiões. Então as religiões têm como base esse texto, que é um texto inclusive sagrado, que é um texto de inspiração divina. Então alguns homens tiveram grandes inspirações divinas e produziram esses textos. André, mas isso é possível? Quer dizer, uma pessoa comum pode ter uma inspiração de Deus? Todos nós. É um potencial humano. É o potencial da intuição, ou da inspiração, ou da iluminação, né? Teve um filósofo também, chamado Sri Aurobindo, que colocava em patamares diferentes esses processos. Então, intuição, iluminação, inspiração, ele colocava em patamares diferentes. Mas, basicamente, nós podemos receber essa mensagem da inteligência suprema. Sim, todos nós temos essa capacidade. Precisamos apenas desenvolvê-la. Agora, mesmo o seguinte mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não é acertado? Falar mal do outro, sem inclusive saber. Você ouviu alguém falar mal daquela pessoa, aí você replicou, e você não acha que está certo esse mandamento? Tem gente que acha que não. Alguns acham que não, que é correto fazer intrigas. Ah, não, vamos fazer intriga que é legal. Fofocas e maledicências. Maledicências é o mal falar. Sem se preocupar se esse mal falar trará prejuízos indevidos a outra pessoa. Inclusive, hoje em dia, existe o que é chamado de cultura do cancelamento. Tem até uma reportagem no YouTube sobre isso, muito bem feita, pela BBC, que mostra o seguinte: tinha um rapaz nos Estados Unidos fazendo um gesto, e ele, segundo ele estava estalando os dedos, né? Então ele estava lá estalando os dedos. Uma pessoa que viu aqueles gestos interpretou esses gestos como gestos preconceituosos, tirou foto, colocou na rede e em pouco tempo viralizou. Então, todo mundo que viu essas fotos na rede começou a achar que aquela pessoa tinha feito realmente esse gesto preconceituoso. A pessoa estava numa caminhonete da empresa, fotografaram até detalhes da caminhonete da empresa. Essa pessoa, em pouco tempo, estava mal falada em todos os lugares. E quando voltou para a sua empresa, foi mandado embora da empresa. Mandado embora. Quer dizer, e ele mesmo não entendia o porquê. Até entender o porquê que estava acontecendo tudo isso, gente ofendendo ele, inclusive na rua e tudo mais, ele não... e depois ele tentou outros trabalhos, não conseguiu.
Isso é a cultura do cancelamento. Então, muitas vezes acontece, viraliza na internet, falam mal de determinadas pessoas e essas pessoas ficam canceladas socialmente. Então, elas são mal vistas e, às vezes, por uma interpretação errada, né? Então, isso é muito grave. Então, tanto a fofoca, como a maledicência, como a intriga, é algo muito ruim, que pode destruir a vida de uma pessoa. Portanto, nós precisamos, então, o que é bem? É seguir o bem interior, é você ter uma moral interior. Só fazer o bem, só pensar o bem, só sentir o bem e só fazer o bem. Ter esse compromisso. Enxergar o próprio mal para se corrigir. E rumar no caminho de pensar o bem, sentir o bem e fazer o bem. Isso que é importante. Eu vou dar um recado final hoje, muito especial para você. Acredito que você vai gostar. Antes, vou fazer apenas 4 dicas. Se você quer fazer um curso de inteligência emocional, entra aqui no site da vibemundialfm.com.br. Então, Vibe se escreve VIBE, mundialfm.com.br. Entre em cursos e acesse o meu curso de inteligência emocional. Se você quiser fazer sessões de psicanálise comigo nesse período de crise, confinamento e quarentena, você pode entrar em contato comigo no 996842357, por WhatsApp ou SMS 996842357. E sempre falo dos meus livros, tanto internacional, que é o Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, da Novas Edições Acadêmicas, da Amazon.com, você pega pela Amazon.com, e meu livro no Brasil, Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, é uma pesquisa transdisciplinar de Geologia, História e Biologia, da editora Madras, você encontra em todas as livrarias. Pois é, vamos para o nosso tema final. Então, é muito importante termos esse discernimento entre o que é bem e o que é mal. Então, segundo Santo Agostinho, que pegou de outro filósofo chamado Tassiano, Santo Agostinho dizia: o mal é a privação do bem. O bem é o que existe. O bem é todo o universo existente. E o mal é a privação do bem, é a destruição do bem. Então, dando um exemplo, o bem é uma árvore bonita que você vê florida. O mal é destruir essa árvore. O bem é uma pessoa, né, aí no mundo, cheia de esperança, tentando viver da melhor forma possível. O mal é matar essa pessoa. Então, o bem é o que existe. E o mal é toda tentativa de destruir o que existe. Então, o mal é a privação do bem. O mal não tem uma existência própria. Ele é a destruição do bem. Então, a vida que nós estamos vivendo, pensa na sua vida de uma forma diferente. Eu vou te fazer uma proposta bem profunda. Você acha que você está aqui por acaso? Você acha que é só uma coincidência, como eles falam, o mundo veio de uma explosão e eu estou aqui de bobeira? Não. Cara, pensa bem nisso. Eu, você e todos nós estamos aqui em missão. Nós estamos em missão. Ô André, missão religiosa? Não. É uma missão ética. É uma missão moral. É uma missão de fazer o bem e impedir o mal no nosso planeta. Se cada um de nós assumir essa missão, teremos um planeta melhor, eu te garanto. Então, nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui para só passar o tempo. Não é isso. Não é essa a nossa verdadeira existência. Nós estamos aqui numa missão. Ah, André, missão religiosa? Não. Uma missão não apenas religiosa, não apenas filosófica, não apenas científica. É uma missão de vida. Nós estamos aqui para
agir bem, para pensar bem, para sentir bem e para agir no bem. Pensar o bem, sentir o bem e agir no bem. Então, pensa nisso, isso pode mudar a sua vida como mudou a minha. Nós estamos aqui em missão. Nada que acontece aqui é por acaso, nenhum segundo da sua vida é por acaso. Tudo tem um propósito. Por quê? Porque estamos num universo que tem uma inteligência suprema. Nós estamos num universo que tem uma inteligência maior. Então, nada do que acontece é por acaso. Ô André, não, discordo, porque eu posso fazer muita bobagem na vida. Então, todos nós fazemos muita bobagem na vida. Não é só você, não sou só eu. Todos nós cometemos muitos erros. Mas, se nós conscientizarmos, se nós aprendermos com esses erros, nós vamos nos aprimorando. Então, até esse momento de erro que você cometeu, se você aprender com ele, é um momento importante da sua vida. Tudo na nossa vida tem sentido, tudo na nossa vida tem propósito. E quando você errou, não se mortifica por isso, não se acaba por isso, não se destrói por isso. Volta para o caminho correto. Não erre de propósito, evidentemente, mas quando você erra, volta para o caminho correto. Pense em Deus como se ele fosse uma espécie de Waze, que você errou o caminho e ele vai te dizer, não, tudo bem, não tem problema, vira a próxima direita, ou vira a próxima esquerda. Tanto faz, ele vai te ensinar o verdadeiro caminho. E vai te dizer o seguinte, continua no caminho do bem. Não importa, errou, caiu, limpa o joelho, se ergue e segue em frente. Mas assume esse compromisso com o bem. Entende que sua vida é uma missão. Não é uma coisa de se jogar fora, não é qualquer coisa. Você não está aqui por acaso. Você está em missão, eu também estou. E essa é uma consciência importante. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.